Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou Lorax, e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Bom dia, atenção galera do segundo ano. Tem um material show que a gente combinou na sala de aula, que eu ia passar para vocês, que ia ficar, né, uns conteúdos extremamente significativos. Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento nosso, nesse primeiro encontro de muitos encontros que haverão entre os séculos XV e XVIII. Mais ou menos. Então a gente vai ver mercantilismo e grandes navegações. O mercantilismo é uma prática econômica do Estado moderno, certo? E é importante não esquecer que no mercantilismo o Estado controla a economia, o Estado é intervencionista, não existe liberalismo econômico na política mercantilista, ok? Não pode esquecer disso, é muito importante. Tchau! Bom, essas imagens, elas explicam o fortalecimento do rei e o enfraquecimento da nobreza na Europa entre os séculos XIV e XV. Inclusive vocês estudaram isso no último bimestre, ano passado, do primeiro ano com o Clebão. E esse período, né, onde há o fortalecimento do rei, a organização do Estado Nacional promoveu a crise do feudalismo. O rei, para impor sua autoridade, ele precisava de um exército profissional. Então ele vai começar a organizar isso, começar a tratar isso. E o Estado Nacional, que é uma organização jurídica, precisava de enormes recursos, metais preciosos para cunhar suas moedas. Esses fatos, né, esses elementos, eles desencadearam, promoveram as grandes navegações na Europa. Ou seja, a necessidade de buscar novos metais preciosos, porque a Europa já vivia uma escassez desse período. Só para a gente ter uma noção, só para ilustrar, na época do Império Romano, lá atrás, né, um assunto bem lá atrás, os romanos exploravam ouro em minas na Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha. Então, imagina aí, 5 séculos depois, ou 8 séculos depois, essas reservas já tinham escasseado. Então a Europa vivia uma grande crise e precisava procurar uma outra alternativa. E essa alternativa é no continente americano, ela se realiza com as grandes navegações. Alguém financiou essas viagens, né? Esse alguém é a burguesia, é o mercador. No início do século XV, exploradores europeus começaram a aventurar-se pelo mar desconhecido, Oceano Atlântico. Os motivos que levaram a enfrentar esse tipo de aventura foram principalmente de ordem econômica. Nessa época, o que realmente dava dinheiro era o comércio, e os produtos mais valorizados, além do ouro e da prata, eram as especiarias. As especiarias nada mais eram que os temperos, como noz moscadas, pimenta do reino, gengibre, canela, cravo e mostarda. É preciso lembrar que naquele tempo ainda não existiam geladeiras e esses temperos eram importantes para conservar os alimentos. Vamos ver um vídeo sobre o mercantilismo. Quando os Estados Nacionais foram formados, os reis apoiavam a burguesia e tinham o objetivo de ganhar cada vez mais dinheiro. E aí, mãe? Quanto será que a senhora vale? O rei vivia dos impostos, mas precisava de estratégias para ganhar mais. Então eles pensaram na balança de comércio favorável. A ideia é comprar menos e vender mais os nossos produtos. Também criaram o protecionismo. Para garantir a exclusividade de seus produtos, cobravam altas taxas de produtos importados, favorecendo os produtos do reino. Viu? Agora obrigo todo mundo a comprar chá. Vinho francês nem pensar. Toda essa estratégia, o reino acumulava riquezas cada vez mais. Era o metalismo. Preciso de mais.
Então, os reinos começaram a colonizar novas terras, com o objetivo de obter mais lucro, procurar novas terras e tentar achar riquezas. Com essas atitudes, iniciou a expansão marítima e logo os países arrumaram colônias. Com o pacto colonial, os reinos lucravam cada vez mais. Veja, tiramos a matéria-prima da colônia e transformamos em produtos. Assim, obrigamos a colônia a comprar de nós. Assim, os reinos colonizaram a Ásia, a África e a América, como Portugal e Espanha. Tudo por causa do mercantilismo. Mas quem acabava contente com tanta movimentação no mar eram os piratas. Às vezes passam os navios espanhóis cheios de ouro azteca. Aí é só porrada. E aí, pra gente fechar, depois desse vídeo legal aí, então dá uma concentrada aí no negócio de balança comercial favorável, protecionismo, monopólio, colonialismo. São características da doutrina mercantilista, são os pés do mercantilismo. O mercantilismo é a formação e a consolidação do capitalismo no mundo, ok? Normalmente, quando a gente vê um vídeo sobre escravidão no Brasil, algum tipo de documentário, a gente fica muito reflexivo, imaginando por que as pessoas tiveram que sofrer tanto, né, para que o continente americano se ocupasse, fosse povoado. Não é esse sentimento de pena, de humanístico que a gente sente, que provoca nas pessoas essa sensação, né, de vazio, de intolerância com o africano, é uma visão muito equivocada que a gente tem sobre isso. Na verdade, a escravidão no continente americano, ela é, do ponto de vista econômico, ela é acúmulo primitivo de capital. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que os países capitalistas da Europa não tinham dinheiro suficiente para montar salário, fazer um esquema de mão de obra assalariada na América, e quem morava na Europa também não ia vir para o continente americano para ganhar um salário, tipo, vir para cá para pegar na enxada, trabalhar. Então foi o que o europeu fez, ele escravizou, porque ele ganhou dinheiro com a escravidão, ele ganhou dinheiro com o tráfico de escravo, e evidentemente que isso provocou uma grande desigualdade no continente americano. A gente vê hoje no Brasil, né, onde estão os negros, né, e onde estão, que é a maioria da população. Por sinal, o último censo brasileiro deu quase 49% da população brasileira. Detalhe, os funcionários que trabalham no censo, eles não entram nem nas grotas, aqui em Maceió. Eles dão uma olhadinha, né, naquelas ladeiras que formam as grotas de Maceió, ou as favelas do Rio de Janeiro, mas eles não entram nos grotões nem nas favelas. Ele faz um apanhado, olha assim, dá uma olhada e diz, aqui moram mais ou menos onde eles estão hoje, né? Estão nas escolas públicas, estão nos piores serviços, estão, né, na periferia das grandes cidades brasileiras e, inclusive, estão, né, nos presídios também. Para encerrar, geral, lembrar o seguinte, esse assunto é muito importante, cai muito no Enem, cai muito no vestibular da Uncisal. Esse assunto aparece muito em faculdades como a FITES,
como o SESMAC. Então, mercantilismo, absolutismo e grandes navegações, a galera do segundo ano não pode ir para o terceiro sem ter domínio sobre isso. Detalhe, no terceiro ano você vai revisar esse conteúdo. Beijo, tchau.